Olá pessoal, bom, já faz um tempo que eu voltei da Inglaterra e após ter ficado lá por 1 ano e 2 meses trabalhando bastante, estava namorando, tentando conhecer o máximo de lugares possíveis ali na cidade de Londres, viajei bastante também, então acabei ficando um pouco de fora assim das redes sociais e agora voltando para o Brasil, tentando recomeçar a vida de uma certa forma, né, readaptar essa nova realidade. E nesse período de quarentena não tenho muito para onde ir, então eu acabo ficando muito mais tempo nas redes sociais. Eu me dei conta de algo que eu tinha esquecido durante esse tempo na Inglaterra. Parece até que piorou, para falar a verdade, nesses tempos que eu fiquei fora, que é o fanatismo das pessoas aqui do Brasil, especificamente, em relação à política. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal, depois até fiz outros vídeos falando sobre política também, especificamente aqui, mas tá longe de ser o assunto principal do canal. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu sei que é importante na nossa vida, mas está muito longe de ser o assunto principal da minha vida e, consequentemente, do canal também. E por que eu falo que é mais aqui no Brasil? É claro que na Europa também tem, né? Mas o que eu pude perceber é que não é tanto como no Brasil. As pessoas não falam tanto disso, não ficam esses debates, essas brigas, essa divisão tão acentuada da população entre lados, né, esquerda e direita, seja lá o que for que você queira nomear. E isso tendo um papel muito importante na vida das pessoas, nas relações delas com as outras pessoas, na comunidade, etc. Né? Eu não percebi isso na Europa tão forte quanto é no Brasil. E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de coisas que aconteceram nas redes sociais comigo, que eu fiquei realmente impressionado. E isso me levou a fazer esse vídeo de hoje, porque é algo que realmente fugiu do normal. O primeiro exemplo é um grupo que eu participo que fala sobre filosofia. Postaram uma foto daquele quadro, na verdade uma pintura super famosa, que é a Escola de Atenas, né, do pintor Rafael. Eu tive o prazer de ver essa pintura ao vivo no Museu do Vaticano. É aquela pintura que mostra vários filósofos gregos. E essa foto postada dizia que ali eram Platão e Sócrates conversando, né, o que é errado. Então apenas eu fiz um comentário dizendo que na verdade aquela pintura retrata ali no centro da imagem Platão e Aristóteles. Esse simples comentário não foi entendido, então para explicar melhor eu disse, aquele à esquerda é Platão e à direita é Aristóteles. Eu estava me referindo à posição que os dois personagens estavam na pintura, sabe? No lado esquerdo e direito. Não estava falando nada de política. E logo já veio um cara embaixo, começou a falar um monte de coisa. Não, porque o Platão não era de esquerda, que não sei o quê. E falando que eu fui doutrinado pela escola, que a escola atualmente está doutrinando todo mundo. Vocês vejam que apenas as palavras esquerda e direita, me referindo aos lados da pintura, a pessoa já levou para o lado da política, já está pensando que eu estou falando de ideologia política, que absurdo. Um outro exemplo também que me deixa muito preocupado, né? Usando o Tinder é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas a gente acaba usando, sei lá. O Tinder, para quem não sabe, é um aplicativo que seria para as pessoas se conhecerem no intuito de ter um relacionamento, sei lá. E nesse aplicativo é muito grande o número de pessoas que colocam na descrição as suas opiniões políticas. Por exemplo, elas escrevem ali, se você gosta do político X, não fale comigo, não me dê o like ali. Porque o Tinder é simplesmente uma foto com uma descrição e os dois botões para você aprovar ou reprovar aquela pessoa, né? Então vocês vejam, elas colocam a opção política como primeiro plano, primeiro motivo para a pessoa não tentar nem se aproximar, não estabelecer o mínimo contato. A opção política da pessoa virou critério para escolher um possível relacionamento. Olha o ponto que nós chegamos, pessoal. Olha que coisa maluca, que absurdo isso. De tantas coisas que compõem uma pessoa, enquanto um ser humano, a pessoa coloca um aspecto, simplesmente, que é uma opinião política, como limitante para não haver um relacionamento, para cortar qualquer tipo de relação, para não ter nem sequer uma amizade, não ter nem o mínimo de contato. Ainda mais se tratando de relacionamento, né? De coisa que pode virar um sentimento maior no futuro. Quantos casais nós vemos que têm religiões diferentes, casais de pessoas que têm realidades completamente diferentes e são unidas ali por diversos outros fatores, diversas outras características e pelo sentimento que acaba criando, mas só por causa que você deu liberdade para começar uma conversa, para começar qualquer coisa juntos. Agora, sabe, muitas vezes as pessoas não escrevem mais nada sobre elas. No campo de descrição, você pode escrever sobre você, sobre a sua personalidade. Muitas pessoas colocam simplesmente político X, não. Olha onde nós chegamos, pessoal. É realmente muito preocupante. Eu não sei se vocês conseguem ver como eu vejo, com essa gravidade que eu vejo essa situação, mas isso representa algo gravíssimo. Está começando um movimento muito grande de um fanatismo. Porque o que é o fanatismo? A pessoa, quando descobre uma ideologia, quando descobre qualquer coisa que ela acha que é o mais correto do mundo, aquilo é a salvação da humanidade. Todo mundo tem que saber disso. Se as pessoas não souberem disso, não viverem de acordo com essa ideologia que eu descobri, o mundo está perdido, está tudo errado na sociedade, mas eu achei a solução. A minha ideologia é a salvação do mundo, mas todas as pessoas têm que viver de acordo com ela. Então ela parte para uma cruzada de verdade, em tentar convencer todo mundo de que elas estão certas. Elas vivem em função daquilo, falando de filosofia, de arte,
arte, a pessoa coloca o fanatismo dela no meio, tentando começar um contato que pode virar um relacionamento no futuro, sei lá. A pessoa já coloca a primeira barreira, a ideologia dela, e sabendo disso fica muito fácil concluir qual que é o grande problema do fanatismo. Porque se a pessoa coloca essa ideologia dela, essa escolha dela, qualquer que seja, em primeiro plano na vida dela, ela só quer se relacionar com alguém que compartilha dessas ideias, o que pode acontecer? O que acontece na maioria dos casos, né, quando você é fanático, é que tudo que se opõe é automaticamente um inimigo. Então, se você vê uma pessoa que não concorda com as suas ideias, talvez inicialmente você vai tentar convencer aquela pessoa. Se não der certo, ela automaticamente se torna um inimigo. E aí começam todo tipo de ataques, né? Ataques pessoais, tentativa de censurar, tudo que puder ser feito para prejudicar aquela pessoa será feito. Nós temos exemplos inúmeros na história da humanidade de fanatismos políticos, religiosos, todo tipo de fanatismo. E isso sempre resulta em um grupo tomando o poder, instaurando a violência em todos os níveis na sociedade. E um último exemplo, agora para terminar de uma maneira um pouco mais positiva, com uma mensagem mais legal, é relacionado com a banda Raimundos. Eu sou muito fã da banda Raimundos, marcou assim uma das melhores épocas da minha vida, que eu escutava muito eles. Todo mundo sabe, quem conhece a banda, que o Raimundos teve um problema, que foi a separação, né, de alguns integrantes da banda, principalmente o vocalista, que saiu, porque ele se converteu ao cristianismo, ele deixou aquela vida da banda, que segundo ele era uma vida... Eles faziam muita coisa errada, né? Eles ficaram sem se falar por quase 20 anos, esse vocalista que saiu, que é o Rodolfo, com os outros integrantes da banda, e recentemente, agora mês passado, eles voltaram a se falar, o Rodolfo e o Digão, que é o guitarrista da banda. Eles eram melhores amigos assim de infância. Eu vi essa notícia assim que eles deram uma entrevista recentemente, e eu fui ver a notícia, fui ver os comentários das pessoas. Eu imaginei, nossa, as pessoas devem estar festejando, né? Porque eles voltaram a se falar, mesmo que não saia nenhuma música dos dois juntos, que eles não toquem de novo. Saber que dois amigos voltaram a se falar é sempre bom, né? Eu fui ver e já tinha de novo discussão política nisso, na página da banda, sabe? Deveria ser fãs da banda, fãs do som, pessoas que admiram aqueles músicos. Mas não, as pessoas estavam novamente atacando os músicos, chamando o Digão, que é o guitarrista, de reaça. Na verdade eu não sei nem o que é, eu não sei o que significa isso. Eu sei que é relacionado com política, é um ataque que fazem para pessoas que têm uma política que eles não gostam, eles chamam de reaça. Ah, esses dois se merecem, que não sei o que, um é crente, o outro é reaça. Pessoas debatendo possíveis opiniões políticas desses integrantes da banda e não comemorando o fato de dois amigos voltarem a se falar, não comemorando o fato de que talvez saia algum som da banda, eles toquem, sei lá, qualquer coisa, sabe? Pro fã da música, a política não deveria importar naquele momento, entende? É isso que eu tô querendo falar. Bom, e a mensagem positiva é, então, assistindo essa entrevista dos dois, do Rodolfo e do Digão, eles falaram sobre isso também, né? Que nós estamos vivendo um momento complicado, onde as pessoas estão com diversas diferenças e isso está gerando muitos atritos, e que essa volta dos dois a terem contato, que eles querem que isso inspire outras pessoas também que deixaram de falar com alguns amigos do passado, qualquer tipo de desavença que seja revista, principalmente nesse período de quarentena, que tá todo mundo em casa pensando no mundo exterior, pensando talvez no passado, no futuro, seja lá o que for. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, pessoal, para que vocês vejam nas suas próprias redes sociais o que vocês andam postando, o que vocês andam falando todo dia. Se a política está pelo menos em metade dos assuntos que vocês falam, do que vocês publicam, do que vocês buscam em termos de entretenimento e informação, então possivelmente vocês podem estar nesse caminho de fanatismo. Reduzam isso, sabe? Não estou falando para ficar um alienado político, mas não deixar que a política se torne principal fator, o principal assunto em tudo que você vai fazer na sua vida, qualquer tipo de relação interpessoal que você vai ter. A gente tem que buscar simplesmente a paz, entender que nós somos, como um povo, como uma sociedade, nós temos que estar unidos, nós somos todos um, na verdade. Qualquer divisão que faça na sociedade só vai gerar coisas ruins. Não é possível gerar nada de bom quando você se divide em dois grupos e você diz, aquele grupo é ruim, o meu grupo é o melhor. Espero que sirva de alguma reflexão. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês passaram por algum preconceito, por pessoas que têm esse comportamento fanático em relação à política ou qualquer outra coisa. E deixem seu like, inscreva-se no canal e até mais.